Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Espero que todos estejam bem, porque eu estou melhor após a cirurgia, estou me sentindo muito bem. Eu passei esses últimos 5 dias estudando o volume 2 dessa incrível obra que é A Finitude e Sentido da Vida, a Logoterapia no Embate da Tríade Trágica, volume 2, editora Evan Graf. O outro livro, o volume 1, eu falei para vocês que eu tinha lido em 3 dias. E esse, o volume 2 que nós vamos apresentar hoje, eu li em 5. É muito conhecimento, mas cada tópico que ele aborda, cada autor que se apresenta com todo o seu conhecimento dentro da área da logoterapia, da psicologia e dos temas que são abordados nele, eles demonstram uma profundidade de conhecimento científico e prático incríveis, de assuntos que nós desconhecíamos. E o livro nos traz uma clareza de compreensão muito grande, com muita profundidade. Os autores desse livro, Olga Leman Oliveiros e Paulo Kroff, que organizaram a obra, e os autores, Paulo Kroff, Brasil, Jerônimo Acevedo e Cecília Santi Girons, da Argentina, Luiz Fernando Velázquez, da Colômbia, nós temos Harald Mori, da Áustria, nós temos Olga Veleman, da Colômbia, nós temos a Maria Luisa de Luca, da Itália, temos Gustavo Berti e Alicia Schneider, da Argentina, e nós temos Maria Antônia Lacasta Reverté, da Espanha. Começamos a obra com a seguinte reflexão. A realidade não é só o que acaricia nossas sensações e percepções, mas também o conhecimento de que essa realidade está mais além do que vemos e ouvimos. Ortega y Gasset. E lendo essa obra, nós precisamos ficar refletindo o que Ortega y Gasset nos diz. A finitude da vida é um frágil espelho que evoca a beleza do instante e a transcendência do sentido, os quais encontramos ao nos entregar responsavelmente ao presente e ao mistério. Graças à entrega e à generosidade do Dr. Paulo Kroff, hoje temos a tradução dessa obra ao português, e com ela se abre a possibilidade para se acompanhar as buscas dos leitores que querem fazer com que se humanize o sofrimento e o morrer para os outros e para si mesmos. Cada capítulo resgata como pode o homem, a partir da tragédia, descobrir o cálido abraço de um sentido que não esconde nem destrói a dificuldade inevitável, mas transforma uma postura ontológica que reconcilia a pessoa espiritual com a dinâmica de sua liberdade, empoderando-a para transcender nas diferentes manifestações do amor. Esse, precisamente, é o legado do otimismo trágico proposto por Viktor Frankl e que implicita ou explicitamente se desenvolve ao longo dessa obra. Olga Leman Oliveiros. Todos sabemos que Frankl foi incansável em apresentar uma proposta psicológica para rehumanizar o trato com o ser humano, inclusive nos momentos mais difíceis que são os encontros com a tríade trágica. Afirmava que, apesar do doloroso que sejam, não são o motivo que se perde o sentido da vida. Ao se abordar a tríade trágica, se está, na verdade, abordando a vida e como seguir vivendo-a com sentido, como propõe a logoterapia, mesmo ao experimentar situações limites. Paulo Kroff. Esse volume ele se divide em 6 capítulos. O primeiro, ele vai nos trazer o modo humano de adoecer. E aí Jerônimo Acevedo e Cecília Santi Girons, da Argentina, nos trazem e se aprofundam nos seguintes temas, como o que é a logoterapia e o que não é
a logoterapia. A logoterapia não é autoajuda, não é uma terapia exclusiva de sofrimento, não é uma religião e nem se associa exclusivamente a ela. Vai nos trazer a visão cosmológica, a visão antropológica, a mentalidade antropológica, o adoecer humano, a resiliência, saúde e enfermidade como um processo existencial. Lá no segundo capítulo, já vai nos trazer os valores logoterapêuticos e sua importância ao final da existência. E quem nos traz é Luiz Fernando Velázquez, da Colômbia. Os valores e a antropologia frankliana ele vai abordar. Os valores logoterapêuticos, valores criativos, valores de vivência, os valores de atitude, autotranscendência e elisada conclusão. Ele estará se aprofundando. Já no terceiro capítulo, a psicoterapia centrada no sentido como ferramenta para o tratamento contemporâneo do câncer. Esse capítulo é muito profundo e muito interessante. Quem nos traz esse tema é Harald Mori, da Áustria, e a Olga Lehmann, da Colômbia. Eles vão abordar a compreensão logoterapêutica da psico-oncologia. 3 caminhos para o descobrimento do sentido na intervenção psicológica do câncer. Informes clínicos dos 3 caminhos para o sentido. A psico-oncologia a partir da perspectiva biopsicossocial existencial. Os 4 talentos do ser do terapeuta. Os recursos noéticos, autodistanciamento e autotranscendência. A sinergia da logoterapia e da análise existencial de Frankl com os outros modelos de saúde. Olha o quão profundo esse material, né? O quanto que vai nos trazer de conhecimento, o quanto é necessário que a gente realmente estude essa obra e tenha ela como um guia, porque eles trazem práticas, eles trazem todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho de estudo e pesquisa e toda a sua experiência de campo. É muito interessante essa obra, com muita propriedade. Lá no 4º capítulo vai se falar do luto traumático ao crescimento pós-traumático a partir da perspectiva de Viktor Frankl. E quem nos traz esse capítulo é Maria Luisa De Luca, da Itália. E ali ela vai abordar, de maneira muito profunda, técnica científica, o luto traumático como área de escolha para a logoterapia, o luto traumático ou transtorno associado ao luto complexo persistente, o transtorno de luto complexo persistente no DSM-5, o luto na perspectiva da logoterapia, o crescimento pós-traumático, o luto e crescimento pós-traumático, a resenha dos modelos de elaboração do luto, os modelos tradicionais, o vínculo que continua e o modelo dual, linhas, guia para intervenção, e aí nos traz a conclusão. No 5º capítulo, vai se trazer as reflexões sobre a intencionalidade e a transcendência, e a transformação interior a partir da ajuda mútua. E aí que nos traz é Gustavo Berti e Alicia Schneider, da Argentina, que vai ali trazer, né, e se aprofundar nos fundamentos do funcionamento dos grupos, fenomenologia da ajuda mútua, sobre a transcendência, mais além do luto, de reflexão, considerações sobre a intencionalidade, o homem e o nada, significado da presença do outro. E aí no 6º capítulo vai nos trazer a biblioterapia em grupo de idosos em luto. E aí o professor Paulo Kroff nos brinda com esse último capítulo. E Maria Antônia Lacasta Reverte, da Espanha. Os dois. A introdução, a técnica, os objetivos, os resultados, as frases escolhidas para si mesmos, frases escolhidas para os demais componentes do grupo, e aí também traz um anexo de instruções aos participantes do grupo, dentro dessa técnica que o Dr. Paulo Kroff nos apresenta, juntamente da Maria Antônia Reverte, da Espanha. A logoterapia de Viktor Frankl afirma que a vida sempre pode ter sentido se o ser humano concretizar valores de criação, de vivência e de atitude. O sentido da vida não está fechado no indivíduo, está no mundo, nas vivências possíveis ao ser humano, no encontro com o outro, na dedicação a uma causa,
ou adotando uma atitude apropriada, inclusive frente aos embates com os aspectos trágicos da existência humana, como o sofrimento, a culpa e a morte. Frankl propunha que sim, a vida sempre é possível, ainda ante limitações acentuadas à liberdade humana. É nossa responsabilidade descobrir caminhos para a realização do sentido da vida. E aí eu quero finalizar com algumas reflexões. A primeira seria: a arte de viver consiste menos em eliminar problemas do que em aprender a conviver com eles. Bernard Baruch. Para sintetizar tudo que a gente disse até agora e criar uma grande inquietação em vocês, em todos nós, eu trago essa reflexão que eu encontrei em um vídeo e transcrevi, e que ela diz muita coisa que esse livro nos traz. Percebam, a lagosta é um animal mole que vive dentro de uma concha rígida. Essa casca grossa não se expande. Bem, como a lagosta pode crescer? É a pergunta. À medida que a lagosta cresce, essa casca fica muito apertada. A lagosta se sente sob pressão e desconfortável. Então, ela vai para baixo das pedras para se proteger de predadores e liberta-se da casca e produz uma nova. E novamente, quando ela cresce, essa casca ficará apertada e ela volta para debaixo das pedras. A lagosta repete esse ciclo várias vezes ao longo da sua vida. O estímulo para que a lagosta possa crescer é que ela se sente desconfortável. Se as lagostas tivessem médicos, elas nunca cresceriam. Porque assim que a lagosta se sentisse desconfortável, o médico daria um Valium ou um outro remédio e tudo bem, ela nunca sairia da casca. O que temos que perceber com essa reflexão é que tempos de estresse também são tempos que sinalizam crescimento. Rouco. O existir em todo idealismo ocidental refere-se a esse movimento intencional de um interior para o exterior. Emmanuel Levinas. Um grande abraço a todos. Fico feliz por concluirmos mais essa obra e peço que busquem adquirir a mesma, porque essa obra, ela, para mim, é quase que uma especialização em logoterapia. É muito material, é muito conhecimento que esses profissionais sintetizaram nesses 2 volumes. E é um privilégio para qualquer um que queira conhecer logoterapia, ser futuramente um logoterapeuta, ou qualquer psicólogo que queira ter uma compreensão ainda maior do que é psicologia, do que é logoterapia, tem que se apropriar desse conteúdo, o qual é muito valioso. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.